Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12 do livro de Juízes, mas, como de costume, como de praxe, eu quero te pedir bem rapidinho, tá? Para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Sempre que você curte, comenta e compartilha, o YouTube entrega esse vídeo para muito mais gente. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e também para que possamos juntos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então, em nome de Jesus, se o Evolução Diária tem sido bênção para a sua vida, curte, comenta, compartilha. No final do vídeo, não esquece de tirar aquele print, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar também em nome de Jesus. Vamos fazer todo esse movimento na rede social porque é muito importante, tá bom? Gente, vamos lá. Juízes capítulo 12, na versão NVI. Juízes capítulo 12 tem 15 versículos. Tá bom? E é uma continuação da história de Jefté e também vai entrar na história de outros juízes aqui de Israel. O texto começa dizendo assim: os homens de Efraim. Então aqui a gente vê a tribo de Efraim, os efraiminitas. Eles foram convocados para a batalha. Dirigiram-se a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Né? Vamos queimar a casa de você e vamos queimar você lá dentro. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que é que vocês vêm para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os seus homens de Gileade. Gileade era uma tribo de Manassés, ou seja, era um clã, né, de Manassés. Então a gente está vendo aqui que vai começar uma luta de tribo contra tribo, irmão contra irmão. A tribo de Efraim contra a tribo de Manassés, né, através aqui da história, né, do clã de Gileade, e lutou então contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Gibolete. Se esse dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam num lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, agora nós já vamos iniciar uma nova narrativa. Então, a história de Jefté, né, depois de conquistar, guerrear contra os amonitas, conquistar as 20 cidades. É importante a gente fazer um link com o capítulo anterior. Depois ele ter feito aquele voto de tolo, né, que você aprendeu ontem no que deu esse voto. Ele teve que entregar a sua própria vida como um sacrifício vivo. Deus não recebe aquele sacrifício, porque tanto em Deuteronômio quanto em Levítico diz que Deus abomina sacrifício humano, né? Então eu te expliquei tudo isso ontem. E aí a gente vê aqui a história de a história de Jefté, né, finalizando. Então Jefté liderou Israel durante 6 anos. Jefté morreu, foi sepultado na cidade de Gileade. Depois de Jefté, começa uma nova narrativa, vem Ibzan de Belém e liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento aos homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzan liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Note que aqui a gente não vê nenhum tipo de conflito, né? A gente não vê nenhum tipo de confusão, de conflito, de briga, de contenda. Depois dele vem Elon, da tribo de Zebulon, que liderou Israel durante 10 anos. Aí vem Elã morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Ileel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam jumentos, 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Ileel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Vamos entender esse texto, eu vou te explicar tudo isso aqui em nome de Jesus, tá? Juízes, capítulo 12, destaca especialmente os juízes Jefté, Ibzan, Elon e Abdon.
Ou seja, são 4 juízes narrados aqui nesse texto. A gente vê o final da história, né, ali até metade do capítulo, narrando ainda sobre Jefté, e depois uma rápida passagem sobre Ibzan, Elon e Abdon. Então, o capítulo 1 ao 6 vai narrar ali o conflito entre Jefté e a tribo de Efraim. Os homens de Efraim vão se queixar a Jefté por não terem sido chamados para lutar contra os amonitas. E eles ameaçam queimar a casa de Jefté com Jefté dentro e dar fim à vida de Jefté. Jefté diz o seguinte: eu chamei vocês para a batalha, mas vocês não vieram ajudar. Então, ele toma a iniciativa de lutar contra os amonitas sem ajudas da tribo de Efraim. Aí, o que acontece? Com isso, o negócio começa a ficar pesado e esse conflito, essa discussão se intensifica, o que resulta numa batalha entre os homens de Gileade, né, liderados por Jefté, e os efraimitas. Os gileaditas aqui, eles derrotam os efraimitas. E para identificar os efraimitas como fugitivos, os gileaditas usam ali um código, uma palavra, sibolete, aqueles que não conseguiam pronunciá-la corretamente eram mortos. E cerca de 42 mil homens efraimitas foram mortos naquela ocasião. Então, essa é a primeira parte. Aí, após a morte de Jefté, nos versículos 7 ao 15, surge Ibzan de Belém, que julga Israel por 7 anos, e a Bíblia diz que ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Após a morte de Ibzan, vem Elon, da tribo de Zebulon, que julga Israel por 10 anos. E após a morte de Elon, vem Abdon, filho de Hilel, de Piratom, que julga Israel por 8 anos. A Bíblia diz que ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. O que é isso, pastor? Por que a Bíblia cita que eles cavalgavam 70 jumentos? Vamos lá. Possuir e cavalgar jumentos naquela época era um sinal de status, de poder e de prosperidade. Jumentos eram animais muito valiosos e aqueles que podiam arcar com a criação de um jumento e a manutenção deles eram geralmente considerados pessoas ricas e influentes naquela geração. Então, quando a Bíblia diz, né, que os filhos e tal, eles tiveram jumentos e cavalgaram sobre jumentos, isso quer dizer que era uma família muito rica, muito poderosa, tá bom? É só estudando a Bíblia que você vai entender literalmente o contexto, né? Essas pérolas contidas na palavra de Deus. Eu sei que num primeiro momento da Bíblia não é uma tarefa fácil. Por que cita, né, que eles montavam jumentos? Mas agora aqui no Evolução Diária eu quero te ajudar a entender a riqueza de detalhes da palavra de Deus. Então esse capítulo destaca aqui a instabilidade, os conflitos internos em Israel. Ou seja, além de lutar contra o inimigo, o povo já estava lutando entre si, a confusão estava tremenda, né? E durante esse período de juízes aqui, surge também a questão da sucessão dos líderes a todo momento. Lembra que o livro de Juízes, eu falei no comecinho do nosso estudo de Juízes, primeiro, segundo capítulo, que são líderes temporários. Deus levanta líderes temporários para guiar a nação. Então nós estamos aqui num período, depois de Josué, então a gente vê a liderança de Moisés, a liderança de Josué, aí vem o livro de Juízes, que são líderes temporários, até iniciar, né, o livro de Juízes termina marcando o início da monarquia ali, aonde vem o rei Saul, depois de Saul vem Davi, e aí você já conhece a história, tá? Então esse capítulo aqui vai destacar, primeiro, a questão dos conflitos entre o próprio povo. A gente está vendo os gileaditas, que eram descendentes de Manassés, lutando contra Efraim, uma luta, uma guerra interna, o povo de Deus contra o povo de Deus, né? Tudo por conta ali de conflito político, poder e essas coisas mais. E a gente também vê aqui uma sucessão, ou seja, só esse capítulo aqui, 12, vai citar quatro juízes, tá? Lição de aplicação prática de Juízes 12. Eu quero trazer algumas coisas aqui importantes para vocês. Comunicação, nós já havíamos falado em alguns capítulos atrás, mas mais uma vez aqui nós vemos essa questão da comunicação. Aqui, na verdade, foi a falta de comunicação, uma falta de comunicação clara, uma falta de comunicação eficaz, pode levar qualquer relacionamento à destruição. O conflito entre Jefté e os efraimitas, ele se destaca por conta da importância de uma comunicação ruim, né? Eles não tiveram uma comunicação clara, eficaz, e essa comunicação, né, esse desentendimento, esse ressentimento por conta de uma má comunicação, levou ali a um confronto desnecessário, tá? E a gente pode trazer isso pra gente na nossa vida pessoal, profissional, no nosso casamento. É muito importante nós abordarmos os problemas diretamente
mente e com uma disposição para ouvir e entender, né, com empatia, perspectiva no outro. Então ali uma guerra surgiu e não foi evitada justamente porque, né, um estava preocupado só com seus próprios interesses. E aí a gente vê irmão lutando contra irmão. Outra lição que a gente consegue tirar daqui, que é até um complemento da comunicação ruim, dessa comunicação falha, é a falta de unidade. Ou seja, quando o povo é desunido, né, quando tem divisão, tem consequência negativa. Então essa divisão interna e essa falta de unidade entre as tribos de Israel vão resultar em mortes, muitas mortes, 42 mil mortes. Isso nos ensina que essa desunião, essa falta de unidade, essas disputas internas pode enfraquecer toda uma comunidade. Dentro de uma igreja, por exemplo, onde as pessoas elas são desunidas, isso pode enfraquecer uma comunidade, levar um projeto, né, um projeto de reino, né, para uma situação ruim, desastrosa. Uma família, um casamento, né, quando não tem unidade. A Bíblia diz que não tem como andar dois juntos se não estiverem ali unidos, né? Então é muito interessante essa questão, porque nós precisamos viver em unidade para que a comunidade tenha sucesso, para que a casa tenha sucesso, para que a família tenha sucesso, para que o casamento tenha sucesso. Então essa divisão interna, essa falta de unidade entre as tribos de Israel resultou em muitas mortes, muitas e muitas mortes, tá? E por fim aqui um retrato bem diferente, uma imagem bem diferente entre as lideranças. Primeiro, aqui a gente vai ver a história de Juízes, né? Nesse contexto de Jefité, uma história marcada por conflitos, por batalhas, né? Por sacrifício desnecessário e tudo mais. E depois vem os sucessores, Ibizan, Elon e Abdon, que vai nos lembrar que a liderança ela pode assumir diversas formas. Então a gente tem o tempo da crise, o tempo dos conflitos, mas também tem um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Então a gente vê um tempo de muita crise e conflito com Jefté e um tempo de paz e prosperidade com Ibizan, com Elon e com Abdon. Então alguns líderes são mais conhecidos e mencionados na Bíblia por suas ações, né, em tempos de dor, em tempos de crise, enquanto outros já governam de forma mais tranquila. Ou seja, cada tipo de liderança traz uma lição valiosa e necessária para as nossas vidas. É bem provável que no tempo de Ibizan, Elon e Abdon, o povo deu uma estabilizada. O povo reforçou a sua estrutura de relacionamento com Deus e por isso viveu, tá, uma resposta para você. Mas por quê? Talvez você esteja se perguntando aí. Mas pastor, por que no tempo de Jefté foi tanta confusão, no tempo de Ibizan, Elon e Abdon foi um pouco mais calmo? Então uma resposta plausível para você é que talvez aqui no tempo de Ibizan, Elon e Abdon, o povo deu uma acalmada na questão da desobediência, da idolatria, do paganismo, reforçou a estrutura de relacionamento com Deus e aí Deus concedeu um tempo de paz e prosperidade para a vida do povo. Essa prosperidade fica evidente quando diz aqui que os filhos de Abdon cavalgavam em jumentos e aquela coisa toda mais, que eu disse para você que isso representa, né, um sinal de prestígio, um sinal de poder e um sinal de prosperidade. Então a gente vê lideranças aqui diferentes, uma marcada em tempo de crise, outra marcada em um tempo mais tranquilo, um tempo de paz, uma liderança mais pacífica e a outra mais ali marcada por conflitos. Então, interessante que aqui fica marcado por três coisas no meu ponto de vista. Primeiro, a comunicação, uma comunicação ineficaz, a falta de unidade e um retrato entre as lideranças. Num tempo marcado por paz, provavelmente proveniente também de um tempo de obediência, né, diferente de um tempo ali de conflito. Amém, gente? Glória a Deus. Mais um capítulo do livro de Juízes finalizado com sucesso, para a honra e glória de Deus, né? Nós estamos avançando nesse livro, um livro gostoso de se estudar. Espero que você esteja aproveitando assim a cada passagem bíblica, a cada texto bíblico dessa jornada de estudos aqui no livro de Juízes. Agora eu quero te convidar para agitar as redes sociais em nome de Jesus. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faz isso agora, bem rapidinho, em nome de Jesus. Tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também em nome de Jesus. Isso é importante aqui para o desenvolvimento, crescimento do nosso canal. O YouTube entende quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você. E aí ele acaba entregando para muitas outras pessoas. E o maior objetivo aqui do Evolução Diária é trazer conhecimento bíblico para você, para tua família e para muitas outras pessoas. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas a nossa luta diária aqui é para trazer o conhecimento. A Bíblia diz também, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos levar essa libertação, que é a palavra de Deus, para dentro de muitas casas. Em nome de Jesus, eu e você juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
tenha um dia abençoado na presença de Deus. Eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária às 7h40 da manhã. Que Deus te abençoe.